Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma aula da disciplina de Métodos de Concentração Mineral 2, dando continuidade à aula sobre Introdução à Concentração Mineral. Vamos falar um pouco da mecânica dos fluidos, né, aplicado ao tratamento de minérios, né, e especificamente aos métodos de concentração mineral. Para isso, a gente precisa saber o que é a mecânica dos fluidos, né? A mecânica dos fluidos é uma ciência que estuda os fluidos, o seu comportamento, suas propriedades e as suas características, né, para fins de aplicação na indústria. Mas o que é um fluido? Um fluido ele é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento. Então, um fluido ele se deforma quando a gente aplica uma determinada força, né? No caso aí, uma força sobre a área, que vai ser a tensão. E um tipo de tensão específico, que é a tensão de cisalhamento. Então, ele vai se movimentar, né, nesse plano de cisalhamento quando aplicada a essa tensão. Logo, a gente vai ter as substâncias que se deformam dessa maneira, né? São todas aquelas substâncias que se encontram ou no estado líquido ou no estado gasoso, tá? Então, todas as substâncias líquidas e gasosas são consideradas fluidas, porque elas se movimentam quando aplicada uma tensão de cisalhamento. Os sólidos não entram nessa definição de fluido. Por quê? Porque quando a gente aplica essa tensão de cisalhamento, ele não se deforma, ele não se movimenta, tá? Então, fluido é toda substância que se encontra no estado líquido ou gasoso, tá? E aí é importante a gente estudar esses fluidos, né? Porque no tratamento de minério, especificamente nos métodos de concentração mineral, nós vamos trabalhar com polpa de minério. E na polpa, a gente tem um veículo que faz com que as partículas sólidas se movimentem. E esse veículo é um líquido, e esse líquido é a água. Daí a importância da gente conhecer, né, as características dos fluidos de maneira geral, especificamente, né, dessa suspensão que nós trabalhamos no tratamento de minérios, que é a polpa mineral. Então, essa polpa ela vai acabar se comportando, né, como um fluido, apesar dela não ser totalmente um fluido, porque ela tem uma fase sólida, junto com a fase líquida. Né, mas aí a gente considera que ela vai ter um comportamento de um fluido com algumas observações. Para a gente poder entender o conceito, né, de fluido, o que acontece, né, para essa substância ser considerada uma substância fluida, a gente coloca a substância entre duas placas, como a gente pode ver aqui, né, a placa A e a placa B, tá? Placa A e a placa B, e aplica uma força sobre a placa A e mantém a placa B em repouso, parada. Então, quando eu aplico uma força, né, que vai movimentar essa placa na, na, na mesma direção dela, tá, eu vou estar aplicando uma tensão de cisalhamento sobre essa placa, tá? E quando ela se movimentar por ação das forças de atrito entre a placa e a substância fluida, né, ela vai tender a movimentar também a substância fluida junto com a placa, tá certo? E aí eu vou ter um deslocamento, né,
cisalhante nesse material, que é a principal característica da substância fluida. Tá? Então, todo material, toda substância no estado líquido ou gasoso vai apresentar esse comportamento. Então, quando eu aplicar força, né, sobre a placa que possui uma determinada área, eu vou estar aplicando uma tensão. Quando eu aplicar essa tensão de cisalhamento, o que que vai acontecer com o fluido? Ele vai se deslocar na mesma direção da força de cisalhamento que foi aplicada, tá? E vai deslocar o fluido junto com ele. Esse deslocamento ele vai ser com velocidades diferenciadas, tá? Que vai fazer com que o fluido se movimente em camadas, que é a característica do, das substâncias fluidas, né? Quando a velocidade é relativamente baixa. Tá? Nós vamos ter esse perfil, né, de comportamento do fluido quando aplicada a tensão de cisalhamento. Ok? Professor, a Até Camila tá pedindo pro senhor autorizar ela a entrar. só um minuto. Tá? Certo? Tem mais alguém ainda? Por enquanto, acho que é só ela mesmo. Tá, entrou Lorena, né? Entrou Evenai e Camila, né? Bom dia para vocês. Vamos voltar lá para a apresentação. Professor, só uma dúvida antes do senhor voltar para o raciocínio. Uhum. A gente pode, então, dizer que todo fluido, na verdade, é um gás que está submetido a uma pressão e por isso ele se tornou fluido? Ou, ou isso não tem nada a ver? Não, porque essa não é a definição de fluido, né? A definição de fluido é qualquer substância em que a gente aplica uma tensão de cisalhamento e ele se deforma, né? Continuamente com essa tensão de cisalhamento, com com essa característica que está sendo apresentada aqui no slide, Entendi. tá? Então, a gente só consegue esse comportamento quando a substância está no estado gasoso ou líquido. Se você pegar um cubo sólido, né, e aplicar uma força de cisalhamento, você não vai observar esse deslocamento aqui em camadas, por causa da rigidez do sólido, certo? Certo, professor. Entendi. Um outro termo importante da mecânica dos fluidos, né, que a gente precisa entender, é o termo escoamento. Então, escoamento é a mudança de forma do fluido sob a ação de um esforço tangencial. Ou seja, o fluido ele vai se movimentar por ação dessa força de cisalhamento que eu apliquei, tá? De forma tangencialmente. E aí, quando ele se desloca, se movimenta, né? Esse movimento, esse deslocamento do fluido, a gente chama de escoamento, ok? O escoamento é a mudança de forma do fluido sob a ação de um esforço tangencial. E a fluidez é a capacidade de escoar características dos fluidos, né? Então, se eu tenho uma substância que ela é fluida, ela vai possuir justamente essa capacidade chamada de fluidez, ou seja, de poder se movimentar por ação de um esforço tangencial, de poder escoar, de ter um movimento de escoamento. Uma outra propriedade, né, super importante da mecânica dos fluidos relacionada aos fluidos, né, é a viscosidade.
Então, o que vem a ser a viscosidade? A resistência que um fluido oferece ao escoamento, ou seja, a resistência que ele oferece ao movimento do fluido, né, quando aplicado um esforço tangencial, tá? Essa, essa propriedade, ela é característica da substância, tá? É uma característica de cada substância. E ela vai variar com a questão principalmente da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menos viscosa, menos viscoso é o fluido. Quanto menor a temperatura, mais viscoso é o fluido. Essa questão da viscosidade, a gente pode fazer uma relação, como por exemplo, com o açaí, né? O açaí, ele possui diferentes, como é que eu posso dizer, formas, né, de ser comercializado, em função da sua, o termo popular que ele chama de grossura, né? Tem o açaí papa, grosso, médio e aquele açaí água. Então, essa característica que a gente chama, né, de grosso, papa, médio e água, na verdade, é a propriedade da viscosidade, a viscosidade do açaí, tá certo? Então, o açaí papa é o açaí viscoso, é aquele que oferece muita resistência para a movimentação do fluido, né, do fluido do açaí. É aquele que a gente coloca numa caneca, né, vira de cabeça para baixo e ele não cai, ele não escoa. É aquele açaí papa. O outro extremo, né, é aquele açaí com uma baixíssima viscosidade, é aquele açaí água. Você coloca ele numa jarra, se você virar a jarra, ele escoa muito rapidamente, tá certo? Então ele não oferece praticamente nenhuma resistência ao escoamento, ao movimento do fluido. Então a viscosidade dele é baixíssima, é bem baixa. E essa viscosidade, ela vai variar no caso do fluido específico, né, em função da natureza do fluido e da temperatura em que esse fluido se encontra. Como, por exemplo, no caso do óleo de cozinha, né, quando a gente coloca o óleo de cozinha na geladeira, né, ele tende a ficar mais endurecido, né? Então, se eu aumento a temperatura, ou seja, eu pego o óleo de cozinha e coloco numa frigideira para e acendo o fogo, né, para fritar algum alimento, ele começa a ficar bem menos viscoso. Ele começa a ter uma movimentação maior em função da energia térmica que está sendo fornecida para esse material, tá? E aí a viscosidade tende a diminuir. No nosso caso, né, que a gente está trabalhando com polpa mineral, que é uma mistura, né, de água, que é um fluido, com partículas sólidas, a viscosidade da polpa, ela vai variar além da temperatura, vai variar com a concentração de sólidos contidos nessa polpa. Então, quanto maior a quantidade de sólidos na polpa, maior a resistência ao escoamento, ou seja, maior a viscosidade dessa polpa. E como é que eu determino essa concentração de sólidos na polpa? Através da porcentagem de sólidos da polpa, que é a relação entre a massa de sólidos e a massa de água contida na polpa. Então, quanto maior a porcentagem de sólidos de uma polpa, mais viscosa ela será, ok? Então, como eu falei para vocês, a viscosidade de uma polpa depende da temperatura e da concentração de sólidos dessa polpa, que é dada pela porcentagem de sólidos. Ainda, dentro da mecânica dos fluidos, a gente pode classificar o escoamento de um fluido quanto à sua direção da trajetória, uma vez, né, que o fluido vai se movimentar seguindo a direção do movimento do escoamento, né? Então, dependendo de como vai se dar esse escoamento, a gente tem
uma classificação para o fluido, que é classificado em escoamento laminar, escoamento turbulento e o escoamento de transição, que é o escoamento entre o laminar e o turbulento. Vamos ver o que caracteriza cada um desses tipos de escoamento de fluidos. Escoamento laminar, então as partículas do fluido, né, elas vão descrever trajetórias paralelas, apresentando lâminas ou camadas, como eu mostrei naquele desenho que estava falando sobre a questão da definição de fluido, né? Quando eu aplico a tensão cisalhante sobre a camada superficial do fluido, essa, essa placa tende a movimentar essa camada superficial do fluido com quase a mesma velocidade dela. E aí as outras camadas mais profundas, né, vão se movimentando com velocidades diferentes, velocidades menores, tá? Fazendo com que o fluido, né, se movimente por camadas, por lâminas. Daí o nome do escoamento laminar, tá? É muito comum na engenharia a gente utilizar a aplicação da mecânica dos fluidos para escoamento de fluidos dentro de tubulações, como a gente está vendo nesse desenho aqui, tá? Então, eu tenho uma tubulação, e dentro da tubulação eu tenho um fluido que está se movimentando, que está escoando, certo? E o que, que acontece com a movimentação desse fluido, né? Eu vou ter um diferencial de velocidades nas camadas do fluido em função, né, da, a, em função das distâncias entre cada parede da tubulação. Então, vai formar aqui, ó, uma parábola, né? As diferenças de velocidade das camadas do fluido no escoamento dentro da tubulação. Por que que eu vou ter velocidades menores nas paredes e velocidades maiores no centro da tubulação, né? Velocidade de escoamento maior no centro, velocidade de escoamento menores nas bordas, tá? Em contato com as paredes da tubulação. Isso é a mesma coisa que ocorre quando a gente está observando um rio, né? Então, o rio, a água do rio está escoando dentro do canal, né, do rio, e aí a velocidade com que ela escoa, né, é maior no meio do rio do que nas margens. Por que que isso ocorre? Porque nas margens ou nas paredes, né, da tubulação, eu tenho um atrito maior do fluido com a parede da tubulação ou com a margem do rio, que está em repouso, tá? Então, esse atrito tende a diminuir a velocidade da camada de fluido que está em contato com a parede da tubulação, enquanto que as camadas que estão mais no centro, né, vão escoar mais livremente, vão ter menos resistência ao movimento, menos atrito, e aí a velocidade vai ser maior, tá? É por isso que um ribeirinho, né, que está numa canoa, remando no rio, quando ele está a favor do movimento do rio, né, para ele despender menos energia, ele tem que remar no meio do rio, que ele pega a maior velocidade, né, no meio do rio, sem gastar tanta energia, né, remando, tá? Agora, se ele está contra o movimento do rio, né, ele tem que remar, né, na canoa próximo à margem. Por quê? Porque próximo à margem, a velocidade de escoamento, né, da água do rio é menor. E aí ele vai ter uma resistência ao movimento menor do que se ele tivesse no centro do rio, né? A velocidade contrária, né? E imprimir uma resistência maior ao movimento dele. É o movimento oposto ao movimento do rio. Certo?
E quando é que ocorre o escoamento laminar? Então, ele ocorre quando nós temos baixa velocidade e fluido com alta viscosidade, tá? Então, a alta viscosidade do fluido vai imprimir uma determinada resistência ao movimento, ao escoamento. E baixa velocidade também. Logo, eu vou ter um escoamento desse fluido em camadas, em lâminas, tá? Umas sobrepostas à outra, uma diferença de velocidade. Já o escoamento turbulento, né, as partículas ou as camadas, né, do fluido vão descrever trajetórias irregulares com movimento aleatório, tá? E isso vai ocorrer de que maneira? O oposto do escoamento laminar, quando eu vou ter uma alta velocidade do fluido e o fluido com baixa viscosidade, com baixa resistência ao movimento. E aqui tem um exemplo, né, do escoamento turbulento. Então, eu tenho aqui um líquido, né, provavelmente água que está se movimentando numa direção, tá? E aí eu coloco um anteparo no meio desse líquido. Aí qual é o movimento que se forma, né? O movimento ao redor desse anteparo. Eu tenho um movimento todo irregular aqui, formando uma das principais características do escoamento turbulento é a formação de vórtices, aqueles redemoinhos, né, no fluido. Então, quando eu tenho a formação desses vórtices, né, dessas trajetórias totalmente errantes e irregulares, o escoamento deixou de ser laminar e passou a ser turbulento, ok? E o escoamento de transição? Como o nome está dizendo, né, ele é um escoamento que representa a passagem, né, do escoamento laminar para o turbulento e vice-versa, tá? Então, aqui nessa figura, tem uma característica, né, dos três diferentes tipos de escoamento dos fluidos, né? O fluxo laminar, como a gente pode ver aqui nessa primeira figura, né, onde eu tenho aqui uma tubulação e um líquido escoando aqui dentro. E eu tenho um marcador com uma coloração, né, para a gente visualizar esse escoamento desse líquido dentro da tubulação. Então, a gente pode ver aqui, né, que é um movimento, forma aqui uma camada, né, constante, sem nenhuma perturbação, tá? Conforme eu começo a aumentar a velocidade, né, de movimentação, de escoamento desse fluido dentro da tubulação, começa a ter uma perturbação nesse movimento, nessas camadas do fluido. E ela começa a desenvolver uma trajetória irregular, tá? Se eu aumento mais ainda essa trajetória, né, do movimento, de escoamento, começa a ficar mais errante, tá? E aí, aumentando mais ainda, né, eu começo a sair do fluxo de escoamento laminar, entrar na transição para chegar no escoamento turbulento. No turbulento, a movimentação do fluido é totalmente errante, né? A trajetória das camadas do fluido dentro da tubulação é totalmente errante. É o que a gente chama de fluxo ou escoamento turbulento, tá? Aqui a velocidade é bem maior do que no fluxo laminar. E entre o laminar e o turbulento, a gente tem o que a gente chama de escoamento de transição. Vamos falar agora de como a recuperação de um processo de concentração vai variar em função do tamanho da partícula mineral, ou seja, da sua granulometria. Tá? Então, tem um gráfico que relaciona a granulometria com a recuperação do processo de concentração. Tá? E essa variação se dá através desta curva, que é como se fosse uma parábola com a concavidade voltada para baixo, onde a gente tem, né, conforme eu aumento
o tamanho da partícula do minério, né, o que vai acontecer com a recuperação no processo de concentração? Eu tenho, conforme eu aumento o tamanho da partícula, eu vou ter um aumento gradual da recuperação até um valor máximo, né? Um determinado tamanho de partícula, onde eu obtenho um valor máximo de recuperação. A partir do qual você continua aumentando o tamanho da partícula do minério, a tendência é a recuperação cair, diminuir, tá certo? Então, o que que esse gráfico, né, o que essa curva representa ou nos dá de informação? Que todo método de concentração trabalha com minério dentro de uma faixa ótima de tamanho de partícula, tá? Essa faixa ótima é a faixa em que eu obtenho a máxima recuperação do processo de concentração. Se eu diminuir muito o tamanho da partícula, a recuperação cai, tá? E se eu aumentar muito o tamanho da partícula, a recuperação também cai, tá? Partículas muito grosseiras, a provável causa da diminuição da recuperação seja a não liberação da espécie útil das partículas. E isso prejudica a recuperação do processo. No caso das partículas muito finas, né, o principal motivo da recuperação cair é a chamada força de arraste, que acaba levando partícula da espécie útil para o rejeito e vice-versa. Partícula da espécie de ganga acaba levando para o concentrado e partícula da espécie útil acaba levando ela para o rejeito. E isso faz com que a recuperação diminua. Tá? Então, é sempre importante a gente saber em que faixa de granulometria, né, eu tenho uma recuperação ótima para um determinado método de concentração. Então, para isso, nós temos aqui uma tabela, né, que eu tirei a fonte dela do livro de Introdução ao Tratamento de Minérios, né, da UFMG, que relaciona aqui diferentes métodos de concentração, né? Aqui tem gravítico, magnético, eletrostato e a flotação. Dependendo do tipo de equipamento e a forma como está sendo realizada essa operação de concentração, tá? E o tamanho limite mínimo da partícula que a gente consegue concentrar nesses métodos. Então, como por exemplo, a concentração gravítica, o menor tamanho de partícula que eu consigo concentrar é 50 micrômetros. E isso eu só vou conseguir trabalhando com um equipamento chamado espiral. Tá? Fazer uma concentração densitária utilizando o equipamento da espiral concentradora, eu consigo trabalhar com minério com granulometria de até 50 micrômetros. Se eu for trabalhar com o cone Reichert, na concentração densitária, né, o tamanho de partícula do meu minério não pode ser inferior a 150 micrômetros. Tá? É uma granulometria maior do que trabalhar com a espiral concentradora. Já no método magnético, dependendo se eu trabalho a seco ou a úmido, eu vou ter granulometrias bem diferentes. Tá? Então, a seco, posso trabalhar com um tamanho mínimo de 70 micrômetros. Já a úmida, eu posso trabalhar com um tamanho de partícula menor, de 20 micrômetros. Tá? No método eletrostático, o menor tamanho de partícula que eu posso trabalhar no minério é de 100 micrômetros. E já que na flotação, né, que é o método que a gente vai estudar nessa disciplina, veja, uma das vantagens do método de flotação, comparando com os outros métodos, né, de concentração mineral, é o tamanho mínimo de partícula com que a gente consegue trabalhar. Então, a gente consegue trabalhar com partículas de até 10 micrômetros, que é o menor tamanho de partículas hoje, né, nos métodos tradicionais de concentração mineral que a gente consegue trabalhar. Então, essa é uma das grandes vantagens do processo de flotação comparado com os outros métodos de concentração. Ok?
vamos ver agora alguns conceitos básicos que a gente precisa relembrar, na verdade, porque vocês já viram esses conceitos, né? Para a gente poder passar na próxima aula a falar exclusivamente sobre o processo de flotação. Então, vamos ver os tipos de operação, primeiramente. Então, nós temos dois tipos de operação que nós costumamos trabalhar no beneficiamento ou tratamento de minério. Nós chamamos de operação contínua ou permanente e operação descontínua ou batelada. Vamos ver cada uma delas. Então, na operação contínua, a gente trabalha com o mínimo de perturbações ou paradas no processo, né? Como o nome está dizendo, né? O processamento da matéria-prima, no nosso caso da matéria-prima mineral, ela é processada continuamente sem interrupção, tem parada, ou seja, a usina de tratamento de minérios, ela vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Tá? Quando a gente trabalha em escala industrial, o ideal é a gente trabalhar na operação contínua para aumentar a produtividade da usina, certo? E fazer o mínimo de paradas possíveis. Essas paradas elas vão ocorrer devido, principalmente, à manutenção dos equipamentos da usina, que a gente vai ter que parar o equipamento para fazer manutenção, seja manutenção preventiva, seja manutenção corretiva, tá? O ideal é que só se façam paradas, né, preventivas, porque essas paradas preventivas elas são planejadas durante o ano para acontecer. As paradas corretivas, elas não são planejadas, né? Então, dá um problema no equipamento e aí você vai ter que parar aquele equipamento da usina para poder consertar. E você corre o risco de parar toda a produção por causa de um determinado equipamento que teve que ser parado, ok? E isso não é bom para a produtividade da usina. Então, a operação contínua tem o mínimo de perturbações ou paradas. Ela é utilizada para processos de grande escala, seja processos industriais, onde a gente quer ter o máximo de produtividade, né? Isso faz com que a gente aumente a produtividade dos equipamentos utilizados no processo. Então, escala industrial, geralmente, nós utilizamos a operação contínua, né, no processamento, no beneficiamento. E a operação descontínua? Ela é realizada com duração pré-determinada. Então, eu vou alimentar o meu equipamento com um determinado material, ele vai ser processado, depois de processado, ele vai ser retirado do equipamento e aí ele vai parar, né? Tem uma duração pré-determinada para o processamento. A gente utiliza a operação descontínua quando a gente está trabalhando com pequenas quantidades de material a ser produzido, ou pequenas quantidades de matéria-prima, né? Para produzir o produto. Então, a gente não trabalha em escala contínua desse jeito. A escala contínua é quando está trabalhando com grandes massas, grandes volumes, para aumentar a produtividade. Não é o caso aqui da descontínua, tá? E ainda, nós vamos trabalhar com exploração descontínua quando o processo tiver, né, uma questão corrosiva muito acentuada. E o que é esse processo corrosivo? É quando a matéria-prima, ela ataca o material dos equipamentos. Tá? Ela vai corroer, né, vai reagir quimicamente com o material dos equipamentos. Então, se eu for trabalhar de maneira contínua com o material corrosivo, né, num determinado tempo ele vai acabar com o meu equipamento, depois de um determinado tempo. Então, a gente processa esse material corrosivo durante um determinado tempo, né, pré-determinado, não muito acentuado esse tempo, e aí retira os produtos do equipamento, para que não haja um desgaste corrosivo no equipamento. O próximo termo é o termo chamado de vazão. Né? A gente sempre falou aqui, acho que desde a disciplina de introdução ao tratamento de minérios, né, que a gente precisa quantificar o quanto de material a gente está trabalhando.
né? Para isso, a gente utiliza, né, as ferramentas do balanço de massas. Então, a gente precisa saber qual é a massa que eu estou alimentando e qual é a massa de produto que eu estou produzindo, certo? Para atender as minhas metas, né? Principalmente aí a meta de produção, tá? Só que na escala industrial, como a gente já falou, a operação é contínua, ou seja, ela não para. Eu tenho uma produção por um determinado tempo, seja ele hora, dia, semana, mês e ano, tá? Por quê? Porque a usina não para de processar, não para de produzir. Então, sempre eu vou ter uma produção em massa ou em volume num determinado tempo, tá? E esse tempo, né, é o prazo, que é uma das metas, né, que a usina de processamento tem que atingir, ou seja, produzir o produto beneficiado dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado prazo. É a meta de prazo da usina. Então, como tem essa variável tempo, né, a gente não trabalha com a massa isolada, e sim com o que a gente chama de vazão. Então, o que vai ser a vazão? A vazão vai ser a razão entre a quantidade que escoa de um fluido, se eu estiver trabalhando só com fluido, que não é o nosso caso, né? A gente está trabalhando agora com polpa ou com minério com baixa umidade, né? Então, vai ser a massa que está escoando do minério com baixa umidade ou da polpa mineral, num determinado tempo, que pode ser em uma hora, em dias, em semanas, em meses ou em um determinado ano, para saber o quanto eu estou produzindo por tempo. Tá? E aí costumamos trabalhar com dois tipos de vazões, né? Chamada vazão mássica e a vazão volumétrica. Então, quando eu estiver trabalhando com a massa do minério, né, eu vou chamar de vazão mássica. Se eu estiver trabalhando com volume, eu vou chamar de vazão de volumétrica. Então, a vazão é um termo mais usual que é utilizado na indústria. Tá? No meio acadêmico, nós utilizamos um outro termo, que se refere também à vazão, que é chamado de fluxo. Tá? Então, pode ser o fluxo mássico ou fluxo volumétrico. Então, matematicamente, né, como é que a gente representa a vazão? A vazão vai ser a quantidade de material que escoa, né, que se movimenta, que está sendo produzido, ou alimentado, né, em um determinado equipamento ou operação, e o tempo gasto para realizar essa operação, ok? Então, é sempre a quantidade de material por um determinado tempo, tá? E aí eu vou ter as unidades, né? Se for uma vazão mássica, geralmente a gente utiliza, no nosso caso industrial, né, da usina, tonelada por hora, tá? Tonelada por hora. Se for uma vazão volumétrica, nós utilizamos metros cúbicos por hora, ok? Vamos ver agora a diferença entre massa específica e densidade. Às vezes, né, tem muita confusão entre esses dois termos, principalmente no termo densidade, porque existem outros tipos de densidade, né? E aí a gente acaba utilizando a mesma nomenclatura para coisas diferentes, tá? Então, massa específica e densidade costumam ser coisas diferentes, mas no linguajar cotidiano acabam sendo utilizadas como se fossem coisas iguais, tá? Então, vamos ver a definição de cada uma delas. Então, a massa específica, também chamada de densidade absoluta, é a relação entre a massa e o volume de uma amostra de uma substância, tá? Na engenharia química, nós costumamos chamar de massa específica e não de densidade absoluta. Na engenharia de Minas, né,
Os engenheiros de Minas costumam usar mais o termo densidade, daí começa toda uma confusão entre esses termos de densidade, tá? Chama só densidade ao invés de chamar densidade absoluta, certo? Então, quando eu faço a relação entre a massa de um corpo, né, de uma determinada substância e o volume desse corpo, né, eu tenho o que eu chamo de massa específica, tá? Que ela vai me dizer o quanto essa substância é mais pesada do que outra, né? O quanto ela é mais concentrada de massa no mesmo volume, tá certo? Isso é o que a gente chama de massa específica, tá? E ela sempre tem unidade. Então, a massa específica ou densidade absoluta ela vai ser dada por unidade de massa por unidade de volume. Exemplo, tonelada por metro cúbico, quilograma por litro, grama por ml, certo? Então, a massa específica ou densidade absoluta sempre vai ter uma unidade junto com o número, né, da sua massa específica. Já a densidade, que é chamada de densidade relativa, ela é a relação entre massas específicas de duas substâncias diferentes, sendo uma delas tomada como padrão. Então, quando eu quero comparar, né, a massa específica de uma substância com outra substância, eu quero saber o quanto essa, a, essa massa específica, né, dessa substância é maior, né, do que a de uma outra tomada como padrão, eu vou estar utilizando a densidade relativa. E aí, matematicamente, a densidade relativa ela é calculada pela massa específica de uma substância dividido pela massa específica da substância padrão. No caso dos minerais, a gente trabalha como substância padrão para comparar as massas específicas, né? A água. Então, a massa específica da água é 1 grama por ml, 1 tonelada por metro cúbico, tá? Como a massa específica da água é igual a 1, e ela fica no denominador dessa relação, né? O que vai acabar acontecendo é que a densidade relativa ela vai ser numericamente igual à massa específica da substância. A gente está determinando a densidade relativa, porque a massa específica da água, que é tomada como padrão, é igual a 1, tá certo? E daí a confusão entre massa específica e densidade relativa, né? Porque numericamente elas vão ser iguais para os minerais. A diferença é que na massa específica eu tenho unidade de massa por unidade de volume e na densidade relativa esse parâmetro ele é adimensional, não possui unidade, ok? Por quê? Porque eu estou dividindo a massa específica, que é grama por ml de uma substância, pela massa específica da água, que também vai ser grama por ml. Dividindo uma pela outra, fica adimensional, ok? Mas numericamente, por exemplo, a massa específica do quartzo é 2,65 gramas por ml. E a densidade relativa do quartzo é 2,65. Ok? Então, não existe densidade relativa do quartzo, por exemplo, né? 2,65 gramas por ml. Eu estou falando errado, porque grama por ml não é densidade relativa, é massa específica. Certo? Dentro das densidades absolutas, a gente ainda pode dividi-las, né, ou das massas específicas, em dois tipos de densidade, que a gente chama de densidade real e densidade aparente, tá? Então, a densidade real é a relativa à densidade das partículas individuais ou da sua média, uma vez que a gente está trabalhando, né, com partículas sólidas e material particulado, né, individualizado. Então, como é que a gente determina essa densidade real na prática, né? A gente determina a massa desse conjunto de partículas através de uma balança, né? E divide, né, essa massa pelo volume total das partículas.
Ou seja, eu tenho que determinar o volume individual de cada uma dessas partículas para determinar o volume total da amostra de particulados, que vai ser o volume real dessa amostra. Tá? E aí eu divido a massa pelo volume e vou ter a densidade real. Tá? A outra densidade é que a gente chama de densidade aparente. Na densidade aparente, ela vai considerar o volume de vazios existentes entre cada partícula no material particulado. Então, eu vou determinar a densidade aparente dividindo a massa das partículas pelo volume do material particulado, juntamente com o volume de vazios entre essas partículas, tá? Se eu estou aumentando o volume, né, na densidade aparente em relação à densidade real, a densidade aparente vai ser menor ou maior que a densidade real? O que vocês acham? O volume, né, no cálculo, ele fica no denominador, que é massa por volume. Se eu aumento o volume, aumento o valor do denominador, o que acontece com a densidade? Ela aumenta ou diminui? O que vocês acham? Como é uma relação inversa, né, inversamente proporcional, se eu aumento o volume no denominador, a densidade tende a diminuir. Então, a densidade aparente ela vai ser menor que a densidade real, tá? Porque eu aumentei o volume do material, incluindo o volume dos vazios existentes entre cada partícula. Como exemplo, né, vamos determinar a densidade ou massa específica desse minério. O que vocês acham? Primeiramente, eu tenho aqui uma amostra de material particulado, né, uma amostra úmida de material particulado que eu levei para a balança e essa amostra pesou 14,4 quilogramas. Essa amostra eu levei, que está úmida, né, está com água, eu levei para a estufa e coloquei a 100 graus Celsius para a água evaporar, ou seja, fazer o processo de secagem. Depois de um determinado tempo, eu retirei essa amostra da estufa, né, coloquei para resfriar e levei para a balança e determinei a massa. Então, a massa dela foi de 13,6 quilogramas. Tá? Então, determinei a massa da amostra de material particulado. Essa massa de amostra eu coloquei num balde, que tem a graduação para determinação de volume. Tá? E dentro desse balde, essa amostra, né, preencheu um volume de 9,2 litros. O que vocês acham que eu estou determinando aqui? Eu estou determinando a massa específica desse minério ou a sua densidade relativa? Vamos pensar um pouco. Hein, pessoal? Eu estou determinando a massa específica ou a densidade relativa? Densidade relativa, professor? Por quê? O que é a densidade relativa? É a relação entre massas específicas, né, de uma determinada substância em comparação com outra padrão, né? Que no caso dos minerais é a água. Tem água aqui nesse procedimento? Eu determinei a massa do material particulado, na verdade eu tirei a água, né, com a secagem. Estava contida nessa amostra. Passei lá por secagem para retirar a água. Então eu tenho aqui somente a massa das partículas sólidas. Tá? E coloquei num
balde para medir o volume dessas partículas. Então, eu determinei massa e volume. Massa em quilo, volume em litro. Estou determinando, então, a massa específica e não a densidade relativa. A densidade relativa, eu vou ter que determinar a massa específica e comparar com a massa específica da água, que não é o caso aqui, tá? Aqui eu estou determinando a massa específica do minério, medir a massa e o volume que ele ocupa no recipiente. Então, vamos determinar essa massa específica, né? Vamos calcular. Dentro da massa específica, né, ou densidade absoluta, nós temos dois tipos de densidade, que nós chamamos de densidade real e densidade aparente, tá? A densidade real é aquela densidade, né, que relaciona a massa das partículas pelo volume real que as partículas ocupam, ou seja, o volume individualizado de cada partícula na minha amostra, né, para determinar o volume do conjunto das partículas. Esse vai ser o volume real das partículas, ok? Então, a densidade real, ou massa específica real, né, vai ser dado pela massa das partículas dividido pelo volume do conjunto de partículas, tá? E o outro tipo de densidade absoluta é chamada densidade aparente, que vem ser a relação entre a massa das partículas numa amostra dividido pela massa das partículas mais as massas mais o volume de vazios, tá? Massa das partículas dividido pelo volume das partículas mais volume de vazios. Ok? Então, nesse exercício, eu estou determinando a massa específica ou densidade absoluta, especificamente que tipo de densidade? A densidade real ou a densidade aparente? Deixa eu voltar aqui para a gente visualizar no esquema, né? Então, imaginem que aqui eu tenho material particulado, são várias partículas aqui individualizadas, tá? Coloco dentro desse balde para medir o volume que ele ocupa aqui dentro. Nesse volume aqui, ó, de 9,2 litros, eu tenho somente o volume das partículas. O que vocês acham? Não, né? Não vou ter somente o volume das partículas. Por quê? Como as partículas têm formatos irregulares, né? Quando eu colocar essas partículas aqui dentro, elas vão se acomodar aqui dentro de maneira irregular, formando espaços vazios entre uma partícula e outra. Então, esse volume que ela vai ocupar vai ser um volume maior do que o volume das partículas. Por quê? Porque eu vou ter volumes não preenchidos, volumes de vazios entre uma partícula e outra. Tá certo? Então, esse volume de 9,2 vai ser o volume das partículas mais o volume de vazios entre as partículas. Certo? Logo, a densidade que eu vou determinar, né? A massa específica que eu vou determinar é a densidade aparente e não a real desse material. Tá? Então, como é que eu vou calcular essa densidade aparente do material? Vai ser dado pela massa das partículas dividido pelo volume das partículas mais o volume de vazios. Ok? Então, substituindo na fórmula, né, a massa das partículas da amostra foi de 13,6 quilogramas e o volume, né, das partículas mais o volume de vazio, que ocupou lá no balde, foi de 9,2 litros. Dividindo 13,6 por 9,2 vai dar uma densidade aparente de 1,48 kg por
litro, certo? Agora, se eu pego essa mesma amostra de material particulado, né, que eu coloquei no balde, mediu 9,2 litros, e coloco num outro balde já com 10 litros de água, eu vou ter um aumento, né, do volume nesse balde, que vai passar de 10 litros para 14,9 litros. Por que que isso acontece, né? Porque eu estou colocando o volume das partículas dentro desse outro balde, que já tinha 10 litros de água sendo ocupados, né? Então, o volume passa de 10 para 14,9 em função das partículas que foram adicionadas, tá? Agora, aqui, nesse problema, eu vou determinar o que a gente chama de densidade real. Por quê? Porque agora eu vou determinar com esse processo, né, o volume que foi ocupado somente pelas partículas minerais. Esse volume que foi ocupado pelas partículas minerais, né, foi o volume que foi deslocado da água. Que foi de quanto? Né? Quanto de volume foi deslocado aqui da água? Passou de 10 para 14,9. Então, o volume deslocado foi de 4,9 litros. O que representa esse 4,9 litros? Representa o volume real das partículas, dessa amostra de material particulado. Tá? Então, vamos calcular agora a densidade real, né, ou massa específica real desse material. Ela vai ser dada, a densidade real, pela massa das partículas, dividido pelo volume real das partículas. Esse volume real vai ser menor, né, do que o volume aparente. Por quê? Porque ele não conta o volume de vazios mais, somente o volume das partículas. Então, eu vou ter a massa das partículas de 13,6 kg e o volume, ó, foi o volume deslocado na água, que representa o volume das partículas, 4,9 litros. Logo, a densidade... Ah, aqui está errado, tá, gente? Tá, densidade AP, mas é densidade real. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é a densidade real, aqui é a densidade real. Tá? Então, vou dividir a massa, que é 13,6 kg, por 4,9 litros, que foi o volume deslocado pelas partículas na água. Logo, né, vou ter que minha densidade real vai ser de 2,77 kg por litro. Então, se eu diminuir o volume, a minha densidade tende a aumentar. Tá? Então, a densidade real ela é sempre maior que a densidade aparente. Ok? Tudo bem até aí, gente? Área de superfície, uma outra característica das partículas minerais. Então, que vem a ser essa área de superfície? É o quociente da área de uma partícula pelo seu volume. Tá? Então, é a divisão da área da superfície da partícula pelo volume dela. Tá? E essa característica de área de superfície da partícula ela é inversamente proporcional ao tamanho da partícula, ou seja, quanto menor for o tamanho da partícula, maior a área específica dela. Tá? Essa área específica é uma característica importante, por exemplo, na velocidade de reação química de material particulado. Então, quanto menor o tamanho da partícula, maior a área de superfície, maior a velocidade de reação, ou maior velocidade de processamento, né? E na indústria, tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido for o processamento, melhor. Tá? Daí a importância da gente conhecer a área de superfície de uma partícula. Então, essa característica da partícula tem importância principalmente nos processos de floculação e de
flotação. O processo de floculação é um processo de aglomeração de partículas finas, tá? Quando eu quero aglomerar o tamanho, né, as partículas finas, para isso eu vou utilizar de um reagente químico. E esse reagente químico está líquido, né? As moléculas deles vão adsorver na superfície dessas partículas minerais. Então, quanto menor o tamanho da partícula, maior essa área superficial, maior a facilidade, né, desse reagente químico reagir com a superfície dessa partícula. A mesma coisa ocorre na flotação, que também a gente utiliza um reagente químico para mudar a química de superfície da partícula mineral. Então, esquematicamente, né, a área de superfície vai ser, digamos aqui, eu tenho uma partícula mineral no formato de um cubo, né, que tem um determinado tamanho, e digamos aqui que eu fragmente esse cubo, essa partícula no formato de um cubo, né, nas suas várias faces. Quando eu fragmento nas suas várias faces, eu obtenho, né, de um cubo, eu obtenho 8 partículas menores, tá? E por que que a área de superfície aumenta, né, quando diminuir de tamanho essa partícula? Porque essas, essas faces que antes não estavam aparecendo nesse cubo maior, né, estavam escondidas no seu interior, passaram agora a estar visíveis, né, e dispostas para reação com o reagente. Então, essas faces desse cubo aqui, né, mais a face de trás, juntamente com desse cubo em cima, essa face que está aqui embaixo, mais essa e a de trás, e assim como as outras, né, que antes estavam unidas, agora estão expostas. Então, eu aumentei, né, a área da superfície da partícula original quando eu a reduzi de tamanho, tá? Então, por isso que quando a gente diminui de tamanho a partícula, a gente aumenta a área de exposição dessa partícula. Tá? E daí a importância, né, da gente conhecer essa característica para os processos, principalmente o de flotação e o de floculação. E também a lixiviação, né, que a gente vai estudar aqui nessa disciplina. Tudo bem? Se não tem nenhuma dúvida por aqui, tá? Eu queria saber se tem alguma dúvida em relação à resolução da nossa última tarefa, né, do exercício que eu postei na apostila. Temos alguma dúvida? Temos alguma dúvida ou não? Professor, seria melhor tirar um dia específico para fazer esses cálculos e relembrar eles todos um por um, para treinar, porque a maioria, eu acho que a maioria aqui, quando fez esses cálculos, fez com o Neilton um ano atrás e não praticou praticamente nada nesse tempo, então algumas coisas são complicadas. Tá, nesses 7 minutos que a gente tem aqui até meio-dia, né? Meio-dia a gente vai parar essa aula. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida específica, né, que a gente possa tirar agora. Não, específica não. No caso, se fosse para ser, é desde o começo até o final da questão. Mas não daria tempo, então, específica não. Tá, ficou faltando para vocês fazerem, né? Que eu pedi para vocês calcularem as recuperações metalúrgicas, não foi? Em cada estágio desse, né? A Rolf, a Cleaner, a Recleaner e a Scavenger. E como é que a gente calcula a recuperação metalúrgica? Tem uma fórmula, né? Eu até calculei aqui,
a recuperação metalúrgica global. É a recuperação global de cobre que ele pede, né? Então, tem essa fórmula aqui. A recuperação metalúrgica vai ser a massa de cobre no concentrado, dividido pela massa de cobre na alimentação. Eu vou usar essa fórmula para calcular a recuperação nos diferentes estágios, ok? Eu vou precisar da massa de cobre, no caso aqui do estágio, vamos aqui para o estágio Scavenger, né? Como é que eu calculo a recuperação metalúrgica do estágio Scavenger? Eu tenho que ter a massa de cobre do concentrado Scavenger e dividir pela massa de cobre da alimentação do estágio Scavenger, que é o rejeito cleaner, tá? Como é que eu calculo a massa de cobre do concentrado Scavenger? É só multiplicar, né, massa do concentrado Scavenger pelo teor de cobre. Aí vai me dar a massa de cobre do concentrado Scavenger. Como é que eu calculo a massa de cobre da alimentação do estágio Scavenger? Eu tenho que ter a massa da alimentação desse estágio, que vai ser mesma massa do rejeito cleaner, tá? E tenho que ter o teor de cobre na alimentação do scavenger, que é o mesmo teor de cobre do rejeito cleaner. Multiplico um pelo outro, acho a massa da alimentação de cobre no estágio scavenger, certo? Pego esse resultado aqui do concentrado, da massa do concentrado, massa de cobre no concentrado scavenger, divido pela massa de cobre na alimentação scavenger. Multiplico por 100, acho a recuperação metalúrgica, né, de cobre desse estágio. Ok? Tudo bem? Entendido como faço para calcular a recuperação metalúrgica? Agora, para isso, né, eu tenho que ter calculado os teores de cobre em cada fluxo desse aqui, porque eu vou precisar para calcular a recuperação metalúrgica. Então, a outra etapa do exercício, na verdade, ou a primeira etapa, é calcular esses teores de cobre. Como é que eu calculo o teor de cobre? Pelo balanço metalúrgico, né? O balanço me diz que toda a massa que entra numa determinada operação, obrigatoriamente tem que sair, né? Então, por exemplo, aqui no estágio Scavenger, está faltando o teor de cobre. Como é que eu vou calcular esse teor de cobre na alimentação do Scavenger? Fazendo o balanço metalúrgico. A massa de cobre que alimenta tem que ser igual à massa de cobre que sai no concentrado e no rejeito Scavenger, certo? Vejam que eu tenho apenas uma equação, né, com esse balanço metalúrgico, e apenas uma incógnita, que vai ser o teor de cobre. Porque eu tenho aqui, ó, massa de rejeito, teor de cobre no rejeito, massa do concentrado, teor de cobre no concentrado. Tenho a massa que alimenta o scavenger, mas não tenho o teor de cobre que alimenta. Então, eu vou ter uma equação com uma incógnita, que dá para resolver esse balanço metalúrgico. Ok? Então, vou aplicar isso para cada um desses estágios, tá? Só tenho que tomar cuidado naqueles estágios que eu tenho mais de uma alimentação, como, por exemplo, aqui no cleaner, né? O cleaner, eu tenho alimentação do concentrado Hofer e tenho aqui, ó, duas alimentações, que é o concentrado Scavenger e o rejeito Recliner. Então, eu tenho que determinar aqui, né, qual é esse teor, que é a junção desses dois, tá? E depois determinar esse teor aqui, vai ser a junção desses dois, para saber qual é o teor que eu estou alimentando o cleaner. Vai ser a junção desses dois teores, certo? Para poder determinar depois a recuperação metalúrgica do estágio cleaner. Tudo bem? Deu para entender, gente?
Sim. Então, assim, vocês estão com muita dificuldade para fazer esse exercício? Muita não, mas era só mesmo a falta de prática. Só isso mesmo. Tá, então eu vou prorrogar o prazo, né, de entrega dessa tarefa no cigarro. Ah, o meu eu já entreguei, já. Tá, mas aí você pode enviar novamente, tá certo? Ah, tá, ok. Aham. Porque eu acho que eu enviei a minha totalmente errado, se for com base no que eu vi agora. Pois é, vocês podem. Quem já enviou pode reenviar uma nova versão, tá bom? Até a semana que vem. Vou aumentar esse prazo, mais uma semana, tá bom? Tá ok, professor. Então, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, quer dizer, na verdade tem, né? Mas a questão é de tempo, né? A gente vai ficando por aqui hoje, tá bom? Até a próxima aula, professor. Bom almoço aí.